Vamos ler a palavra de Deus? O Salmo 39, versículo 1, diz isso aqui. Palavra de sabedoria, né? Diz o seguinte: disse comigo mesmo, né? Falei para mim, né? Cheguei à conclusão de falar com os meus botões aqui sobre mim. Quando ele fala que ele disse para ele mesmo, ele detectou alguma coisinha que atrapalhava a vida dele, né? Ele detectou que algumas coisas ele estava precisando mudar. E ele percebeu que essa mudança era necessária, né? Ele disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Amém? Podemos assentar. Quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus. Essa palavra foi falada pelo rei Davi, que escreveu isso aí, né? Ele escreveu com muita propriedade. Eu acho que ele sabia o que estava dizendo. Todos nós sempre estamos querendo ser abençoados por Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus tem prazer de abençoar, Deus tem prazer de nos dar respostas, de ser socorro na nossa vida, nos momentos em que a gente está totalmente refém de uma situação ou de um problema. Ele sempre gosta de ser socorro. Mas às vezes a gente, quando pede alguma coisa para Deus, a gente não imagina que no nosso pedido sempre tem um pedido de Deus também para nós. Não é só você que pede para Deus alguma coisa. Aliás, quando você começa a ler a palavra de Deus, começa a ler a Bíblia, você descobre que Deus pede para você um monte de coisas também, mas às vezes nós estamos somente predispostos a pedir e a gente não está nunca disposto a ouvir aquilo que Deus está falando. E às vezes o fato de nós não ouvirmos aquilo que Deus está falando, não se concretiza nas nossas vidas determinadas respostas, unicamente porque aquele pedido que nós estamos fazendo está impedido por alguma coisa que Deus está nos pedindo e que é necessário nós ouvirmos para podermos agir e criarmos assim um desentrave para poder facilitar as bênçãos dele sobre a nossa vida. Às vezes a gente acha que é somente pedir, mas Deus tem os seus critérios. Você vê, por exemplo, que tem bênção que você recebe de Deus através da fé. Geralmente as bênçãos que você recebe de Deus através da fé são aquelas bênçãos que Deus está simplesmente te dando para poder se revelar a você. Mas chega um momento da vida espiritual da gente que as bênçãos, elas não se configuram na vida da gente só através da fé, não. Chega uma fase em que você amadurece o seu relacionamento com Deus. Você simplesmente se aprofunda nessa convivência com Deus, que Deus começa a ter outros critérios para poder atender você. E às vezes os critérios que Ele estabelece não é somente a fé. Chega um momento que Ele começa a estabelecer o critério da obediência. Ele começa a dizer: bem, você já me conhece, você sabe como eu sou, você sabe o que é que eu quero de você, e se você quer ser abençoado por mim, você vai ter que fazer isso assim. Aí eu vou atender você. E quando você vai na Bíblia, você descobre que existem inúmeras bênçãos que estão atreladas à prática, à obediência. Existem bênçãos de prosperidades financeiras que não adianta você orar para Deus melhorar a sua vida financeira, que não vai haver melhora, porque a maioria dessas bênçãos que se refere à vida financeira, elas estão atreladas à obediência, à prática. Não basta somente você pedir, porque tem uma dependência de obediência. E existe uma série de bênçãos que elas estão na dependência de você ter postura, de você tomar um posicionamento, de você se definir nessa sua convivência e na sua relação com Deus, para Ele poder te abençoar. Tem coisas que você ora,
E quanto mais você ora, parece que aquilo não acontece, você não se aproxima daquilo que você está querendo. Às vezes você vai ver que aquilo que você está pedindo está dependendo de uma obediência, de um posicionamento de obediência a Deus, fazendo aquilo que Ele quer que você faça, para Ele poder dar uma resposta para você. E às vezes a gente fica preso nisso aí. Tem bênçãos que enquanto você não decide perdoar, a bênção não chega. Você pode orar à vontade, mas ela está na dependência do perdão. Você tem até fé, você acredita que Deus te dá, mas a ausência da decisão do perdão, a Bíblia diz que aquilo vai gerar uma dificuldade que Deus não vai dar para você. Ele vai esperar você obedecer. Você limpar o seu coração de qualquer tipo de mágoa, de qualquer tipo de ressentimento, para que Ele possa, de fato, liberar aquilo que você está querendo. E você vai olhando na Bíblia, você percebe então que tem muita coisa que não basta pedir, é preciso obedecer. O próprio Jesus disse o seguinte, que isso está dentro do princípio de obediência dele. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga glória a Deus. Jesus está dizendo, você me busca primeiro, você dê valor ao reino de Deus, a prática dos ensinamentos de Deus, que é chamado prática de justiça. E na medida então que você observa essas coisas, as outras coisas que você quer vão ser acrescentadas. Mas para elas serem acrescentadas, você vai ter que primeiro fazer isso, me priorizar, me dar valor, me dar a importância que eu preciso ter na sua vida. Porque na medida em que você observar isso, o que vai acontecer é que eu vou acrescentar aquilo que você está querendo. Diga glória a Deus. Aí você começa a perceber que tudo está muito ligado nessas questões de obediência, obediência, fé, obediência e fé. Mas tem outra coisa que nos atrapalha grandemente de sermos abençoados: a falta do controle das nossas palavras. Às vezes a gente estraga tudo que Deus está fazendo pelas coisas que nós falamos. Uma palavra mal colocada, ou uma palavra indevida, desnecessária, pode anular tudo aquilo que Deus está querendo fazer na vida da gente. E o diabo sabe disso. Ele nos provoca a falarmos alguma coisa que não seja o que deve ser falado, exatamente com o objetivo de anular o que Deus tem para fazer, porque Ele sabe que as palavras mal colocadas, elas geram dificuldades para nós. Por isso que Ele se esforçou para fazer Jó falar besteira. Ele tentou de todo jeito, ele usou a mulher do Jó para ir em cima do Jó e fazer o Jó falar umas besteiras que ela queria que ele falasse. Mas o Jó ficou esperto e disse que ele não ia falar, e não falou, e o inimigo não conseguiu o resultado que ele queria, porque simplesmente o Jó trancou a boca para não falar besteira. Mas às vezes a gente fala, e tem muita coisa que a Bíblia diz que é totalmente prejudicial na vida da gente. Uma delas é a maledicência, que o nome diz, falar mal de alguém ou de qualquer situação, é alguma coisa totalmente nociva aos olhos de Deus, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus. A maledicência, às vezes as palavras torpe, palavras desnecessárias, mal colocadas, e às vezes coisas que nós costumamos falar que atraem as coisas ruins, que atrai o negativo, muitas vezes para a nossa vida e às vezes dentro para a nossa própria casa. Imagine vocês
que uma das coisas que a gente mais deseja e quer é a bênção de Deus para dentro da nossa casa. E quando a gente vem e pede a bênção de Deus para dentro de nossa casa, o propósito de Deus é exatamente dar essa bênção. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que você pede em oração, você crendo acima de tudo, você recebe. Mas aí vem os impedimentos que são causados por nós mesmos, que às vezes acaba impedindo que essa bênção chegue até a nossa casa. Como é que funciona isso? Todas as vezes que você ora, que você pede para Jesus Cristo ir até a tua casa, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, tenha certeza que essa oração é ouvida. Fica claro que o Senhor realmente chega lá. Ele é capaz de bater na porta para entrar, ele espera você abrir a porta para ele entrar, e para você abrir a porta para ele entrar, é quando você faz isso, que você vai e clama, e pede para ele ir até a tua casa. Vai lá, Jesus, na minha casa, para abençoar a minha casa. Mas às vezes Jesus chega até a casa da gente, e parece que a nossa necessidade, ela se limita no momento em que nós estamos num culto diante de Deus, fazendo pedido e fazendo orações, e depois a gente acha que depois que falou isso aí, que não repousa sobre nós nenhuma responsabilidade mais para poder viabilizar essa presença e essa resposta de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você sempre encontra escrito isso, que você deve orar e vigiar. Sempre a oração, ela está associada com a vigilância. Por quê? Porque você pode de alguma forma anular tudo aquilo que você está falando ou pedindo em oração. E a vigilância serve para quê? Para deixar você em alerta. Porque no momento em que você ora e pede alguma coisa para Deus, o inimigo vai trabalhar para tentar anular tudo aquilo que você está pedindo, porque uma das coisas que o inimigo das nossas almas não está querendo é que você tenha resposta de oração, que você seja abençoado naquilo que você pede, porque na medida que você é abençoado naquilo que você pede, isso fortalece a sua fé, isso estreita a sua aproximação com Deus, você fica mais fortalecido, porque cada vez que você é abençoado, que você tem uma resposta de Deus naquilo que você pede, isso gera uma aproximação, isso gera uma intimidade, e portanto ele não tem nenhum interesse que você realmente seja atendido. E se ele não tem o interesse, ele vai criar situações exatamente para que você simplesmente venha anular tudo aquilo que você está pedindo, tudo aquilo que você está falando. Ele vai criar uma situação de constrangimento, de chateação para você, para ver se você fala besteira. Aí a pessoa vem para a igreja, pede para Deus abençoar a sua casa, e quando ele volta para casa, o comportamento dele não é um comportamento de alguém que é vigilante, de alguém realmente que está em alerta, em atento, ligado em tudo aquilo que possa ser feito a ponto de atrapalhar aquilo que ele está querendo para si, ou aquilo que ele está buscando para si. Na primeira provocação ele se entrega, ele perde a vigilância, porque o inimigo vai usar alguém para poder desestruturar você ou desajustar você, porque ele vai precisar que você simplesmente, com as suas ações e as suas atitudes de desobediência totalmente inconveniente aos olhos de Deus, você tome atitudes que venham atrapalhar e anular tudo aquilo. E na primeira provocação você fica descontrolado, pediu para Jesus entrar na sua casa, ele foi até lá, de repente ele já está lá porque você pediu, mas o ambiente fica totalmente incompatível com a presença dele, ou desfavorável, porque a pessoa que pediu para Jesus ir até lá é nervoso demais, briga, não tem reverência, e além de não ter reverência, na hora da raiva, chama os palavrões mais horríveis que você possa imaginar,
que é capaz de fazer com que os anjos tapem os ouvidos, porque saiam voando da sua casa, porque de repente o que ele percebe, o que ele encontra ali, é um ambiente que não está favorável. A presença de Deus é uma presença que vem a trazer paz, mas de repente o ambiente se transforma um ambiente totalmente favorável ao inimigo, não a Deus, pela falta dessa vigilância. Aí entram as palavras de agressões, as palavras mal colocadas. Uma das coisas que a Bíblia reprova, gritaria, diz a palavra de Deus, longe de vós, toda gritaria. Vê aí o verso que a Bíblia fala. Aí começa a vir aquela gritaria, aquelas acusações. E tem pessoas que vão muito mais além. Tem pessoas que têm mania de chamar o nome do diabo dentro da sua casa. Qualquer coisa começa a chamar o nome do diabo. Oh, diabo! Oh, demônio! Começa a chamar esses nomes péssimos, que é mais nocivo e pior do que palavrão. Palavrão já é ruim, mas esses nomes são piores. Por quê? Porque quando você chama esse tipo de nome, você invoca uma presença tão negativa, que é o pai das piores situações que vocês possam imaginar, e essa presença vem e se estabelece ali, e Jesus simplesmente percebe que ainda que você tenha pedido na igreja, para que ele vá na sua casa, e quando ele chega lá, por falta da vigilância, ele percebe que o ambiente não é para ele. Aí a pessoa para e diz: eu não sei porque a minha família não é abençoada, eu não sei porque a minha casa não é abençoada. Não é abençoada porque está faltando muitas vezes para as pessoas que moram ali terem uma certa reverência para evitar exatamente essas situações de presenças nocivas e malignas. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. O verso 31, né? Toda amargura e ira e cólera. O que é cólera? É uma situação de ira que leva você realmente às atitudes mais extremas da hora da raiva. É uma fase da raiva que extrapola uma raivazinha qualquer. A cólera. E o quê? Digam com alto, e o quê? Gritaria. É aquela gritaria das ofensas. Aquela gritaria que faz com que o ambiente se torne um ambiente totalmente pesado e espiritualmente totalmente em condições de uma ação maligna. Gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Diga glória a Deus. Para a gente tomar conta dessas coisas aí e ficar esperto, porque essas coisas, elas trazem exatamente uma atmosfera totalmente desfavorável para aquilo que você está querendo, que no caso é a bênção de Deus, e aí você percebe que já entra a obediência, a mudança de postura, para que Deus possa de fato configurar na tua casa aquilo que você está querendo. Aí Deus está dizendo através da palavra: olha, obedeçam, que essas coisas fiquem longe de vocês, que você vigie, que você esteja atento, que se essas práticas são comuns, que elas devem então fugir de você, porque elas são totalmente nocivas a alguém que quer ser abençoado por Deus. Davi percebeu isso. Ele percebeu que muita coisa ele se atrapalhava, porque ele não vigiava o quê? Não vigiava as palavras que saíam da boca dele. E ele fazia pior. Ele falava perto de pessoas coisas que não eram para ser faladas em situação nenhuma, principalmente diante de uma pessoa que já tenha crítica contra Deus, que já tenha algum tipo de resistência contra Deus. Por quê? Porque quando ele falava isso perto do ímpio, ele simplesmente dava um mau testemunho. Quando ele falava perto do ímpio, se tornava pior, mais grave a situação dele, porque ele estava criando bloqueio na mente daquele que de repente estava precisando de se aproximar de Deus, mas que poderia ser impedido de se aproximar unicamente por causa do péssimo testemunho que ele estava dando.
O inimigo vem e cutuca exatamente para que você se torne uma pedra de tropeço até para quem está do seu lado, pelas coisas que você fala. Você tem que vigiar as suas palavras, principalmente quando você percebe as pessoas que estão perto de você, pessoas que não conhecem a Deus, que vão se espantar com você, quando vê você tendo determinadas atitudes e vão dizer assim: eu que nunca vou procurar Deus, esse aí diz que é de Deus, mas olha como ele age. Causa exatamente esses tropeços no coração das pessoas que vivem em nossa volta. Por isso a gente tem que estar vigiando. Porque no momento que você perde a vigilância, você pode se atrapalhar com Deus pelas coisas que você fala, ainda pode atrapalhar outras pessoas que estejam próximas de você. Por isso Davi, no Salmo 39, ele disse essas palavras, né? Eu disse para mim mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto a pessoa que está afastada de Deus, o ímpio, estiver perto de mim, principalmente. Para eu não dar mau testemunho, para que eu não dê motivo para que as pessoas depois comecem a criticar Deus ou a fé que eu tenho por conta dessa minha falta de equilíbrio e de vigilância. E a gente tem que tomar cuidado, que o inimigo pega muita armadilha joga muita armadilha para a gente poder perder a bênção da gente. Eu acho que eu já contei para vocês uma história que aconteceu comigo. Um dia eu cheguei em casa, uma hora da tarde, tinham cortado a energia lá de casa, mas foi um engano. Eles, em vez de cortar a do vizinho, cortaram a minha. Você imagina quando você chega em casa para almoçar? Quase todos nós, depois que acaba de almoçar, gosta de ir para o ar-condicionado, ficar ali pensando um pouco na vida, fugindo do calor. E eu cheguei, aí quando eu cheguei lá, eles tinham cortado a energia mais ou menos umas 10 horas da manhã. Foi avisado que eles cortaram errado, eles já estamos indo aí para resolver o problema. E foi passando a hora, eu cheguei em casa, era já 3 para 4 horas da tarde, e nada deles vir ligar, eu fui me irritando, fui me descontrolando. E nada, eu digo, esses camaradas não vão ligar essa energia hoje não. Eu fui bater lá na Equatorial, acho que não era nem Equatorial nessa época, que ficava, não sei se ainda fica lá, ficava ali em frente o terminal rodoviário urbano. Cheguei lá furioso, com a raiva descontrolada, o inimigo já tinha colocado na minha cabeça: vai lá e mete o pânico lá, né? Fica brabo, fica violento. Eu cheguei lá, tinha uma fila enorme do atendimento. Já entrei errado, furei a fila. Todo furioso. E eu nem sou furioso, decidiu. O capeta me pegou de jeito, me deu uma rasteira. Depois que eu fui descobrir que ele estava querendo me criar uma situação. Eu fiquei brabo, cheguei lá na mesa do rapaz, o rapaz lá, como diz o outro, soberbado de ter que atender tanta gente. E ele estava lá no computador, era ele que resolvia o problema. Eu cheguei lá e dei uma pancada na mesa. Disse, olha, pá, bati na mesa. Vocês vão ligar minha energia ou não vão? Fiquei com raiva. De tantas horas, está desligado lá. Vocês cortaram errado, é vocês que têm a obrigação de ir lá colocar a energia no lugar, porque eu não estou devendo nada e agora está todo mundo lá no calor, lá em casa. Comecei a falar e briguei com o rapaz na maior tranquilidade, na maior serenidade, eu brabo. De repente ele parou de ser: Pastor Paulo, fique tranquilo que a gente vai ligar a sua energia daqui a pouco. Pense na vergonha que eu passei. Meu Deus, quando ele falou assim: Pastor Paulo, fique tranquilo que não vai demorar para ligar a sua energia, que eu já estou providenciando. Aí todo mundo, para mim, eu digo, meu Jesus, que vergonha. Eu parei e disse, meu amigo, meu queridinho irmão, me desculpe. Eu fui tentar me desculpar, mas eu já tinha estragado tudo. Por isso que a Bíblia diz, né, que lá em Provérbios 19:2, que é pecado a gente agir sem refletir, proceder sem refletir. E é verdade. Satanás já queria criar uma situação que todo mundo que estava lá, que não conhecia Deus, dizia, tá, isso é porque é um pastor. Imagina se não fosse. Deve ter alguém falado isso.
Isso é porque é de Deus. Eu criei uma situação que eu fiquei super envergonhado depois e falei para mim mesmo, como foi o Davi, falei para mim mesmo, vou pensar muito antes de falar. Desde lá eu não caí mais nessa cilada. Graças a Deus. Vocês estão entendendo? Então o que eu falo para vocês? Que o inimigo cria essas armadilhas. Uma palavra mal colocada, você pode perder a bênção de Deus. Vejam só essa história que eu vou contar para vocês aqui. A história do Haddad. Quem conhece o Haddad aqui? Levante a mão. Vocês não conhecem o Haddad, não? Aquele que está taxando a gente direto aí, vocês não conhecem? Mas não é não, é um descendente dele. Olha o que diz aqui a Bíblia. Depois disto, ajuntou, quem foi que ajuntou? O Ben-Hadad. O Ben-Hadad era o rei da Síria, né? Isso aí há muito tempo, eu estou brincando, viu, Haddad? De repente você pode chegar dele lá, ele vai ficar chateado. Depois disto, ajuntou o Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Esse Haddad, ele resolveu sitiar a cidade de Samaria. Ele resolveu cercar a cidade porque ele queria tomar tudo, queria destruir com todo mundo. Ele foi para lá. Verso seguinte. Houve grande fome em Samaria, porque ele cercou a cidade e ninguém entrava com comida para dentro da cidade, ninguém fazia nada, e o rei da cidade lá era um camarada perverso também, ele era culpado de tudo, Deus estava chateado com ele também, o profeta estava chateado, e por causa das atitudes desse rei, acho que o nome desse rei era rei Jorão, deixa eu ver se era Jorão mesmo, era Jorão, era o rei Jorão, viu? Era, acho que não está aqui, mas era o rei Jorão nessa época. Aí o que aconteceu? O rei Jorão, é Jorão mesmo. Ele também estava desobedecendo a Deus, e por causa da desobediência dele, Deus também estava deixando de abençoar por causa dele. Aí o que aconteceu? Cercaram a cidade, aí ninguém tinha comida para comer no lugar. Para vocês terem uma ideia, o negócio estava tão sério lá que uma cabeça de jumento para as pessoas comerem estava custando 80 ciclos de prata. Uma pessoa, para poder comprar uma cabeça de jumento, ele tinha que ter 960 quilos de prata para poder comprar aquela cabeça de jumento para ele comer. A situação estava grave. Mais do que isso, um pouco de esterco. Fala o nome, cocô de pombo, que é o nome certo, esterco de pombo. Custava 5 ciclos de prata. Uns 500 quilos de prata para você comprar um pouquinho de esterco de pombo para poder comer, para matar a fome. A situação estava tão grave que as pessoas estavam comendo outras pessoas. É nesse texto, acho que fala que uma mulher estava comendo o filho, né? O rei estava desesperado por causa disso, né? O rei ia passando dentro da cidade e uma mulher chegou e disse: rei, julga essa causa aqui, dessa minha vizinha aqui. Aí o rei, que foi o problema? Nós temos 2 filhos, ela acertou comigo o seguinte: vamos comer o teu filho hoje? Aí a gente come o teu filho hoje, amanhã eu dou o meu para a gente comer, para a gente não morrer. Diz a palavra de Deus. Você vê como a situação da fome era séria. Só que a mulher estava chateada, porque ela comeu o filho dela com aquela outra mulher, mas quando chegou no dia, a espertinha disse: não, o meu eu não vou dar para a gente comer não. E ela ficou chateada e foi pedir ajuda para o rei. Vê se coloca esse texto aí, está aqui, né? Cozemos, pois, o meu filho e comamos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos. Ela escondeu o filho dela. Essa mulher era esperta, né? Ela disse: não, já comemos o teu, agora não. E ela ficou desesperada, foi falar com o rei sobre isso, o rei Jorão. E todo mundo estava num desespero todo, aí o rei se chateou, disse: sabe quem é culpado disso? É o profeta Eliseu. O profeta Eliseu que é culpado. Aí ele chegou e mandou alguém lá na casa do profeta, chateado, queriam matar o profeta. E foram lá na casa do profeta. Quando chegou lá na casa do profeta, o profeta sabia, quando o pessoal chegou tudo brabo, o profeta estava chateado com o rei também, porque sabia que Deus tinha rompido com ele, com o rei Jorão. Aí ele disse assim: olha gente, o problema é o seguinte,
vai lá e diz para o rei que amanhã vai ter comida à vontade aqui. Todo mundo vai ter comida para comer à vontade. Para vocês terem que o negócio vai mudar tanto, que amanhã, ele falou, um alqueire de flor de farinha vai custar 1 ciclo de prata. Então, vai custar 11 quilos para comprar um alqueire, que era 60 e poucos quilos. 60 quilos ia dar baratinho. Mas isso ia ser no dia seguinte. Quando ele falou isso para o capitão da guarda, que era o capitão, que era o ajudante de ordem do rei, ele olhou e disse, duvido. Isso nunca que vai acontecer, ele falou. E começou a debochar da palavra dada pelo profeta, e ele perdeu a boa oportunidade de ficar calado, mas ele resolveu falar besteira. Você tenha muito cuidado naquilo que você responde. Às vezes Deus está usando a boca de alguém para te abençoar, e você pode ter um comportamento de dúvida. Às vezes esse comportamento de dúvida se revela numa crítica, num deboche, ou alguma coisa do tipo, e isso pode fazer você perder a bênção de Deus. Quando alguém abençoar você, ainda que você esteja achando alguma coisa impossível, sempre diga, recebo, diga glória a Deus. Diga recebo, sempre. Não use palavra, porque às vezes o que você fala pode exatamente criar uma situação de dificuldade para você. E o capitão falou, começou a falar mal, começou a duvidar, começou a tripudiar em cima da palavra do profeta. Não, isso aí é impossível. Deixa eu ver o que foi que ele falou. Deixa eu ver aqui a maneira que ele falou, só para vocês terem uma ideia como a palavra foi mal colocada, a palavra torpe. Eliseu sentado, está aqui, deixa eu ver aqui. Então disse, ouvi a palavra do Senhor. O profeta falou, no versículo 34, né? Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, às estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Vai estar tudo barato. A porta de Samaria. A comida vai estar bamburrando aqui na porta amanhã, senhora. Aí diz o quê? Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, o tal do capitão, que eu falei para vocês, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém dessa comida que você vai ver entrar, você não vai comer dela, só por causa dessa palavra mal colocada de dúvida, essa palavra negativa que você colocou diante daquilo que Deus está declarando. Aí aconteceu que no dia seguinte, alguns leprosos da cidade disseram, poxa, a gente está aqui, a gente vai morrer, porque a gente não tem comida para comer. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá no arraial, no acampamento dos sírios, talvez eles olhem a gente, fiquem com misericórdia da gente e dê comida para a gente não está perdendo nada mesmo, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, a gente vai lá pelo menos tenta, porque senão eles vão acabar matando a gente. E aqueles leprosos saíram e foram lá. Quando eles chegaram lá, não tinha ninguém, os sírios tinham fugido às pressas, porque Deus criou uma barulheira, criou lá alguma coisa sobrenatural, que os caras ficaram com medo, foram embora, vazaram do lugar, deixaram o acampamento lá, deixaram muita comida à vontade. E diz a Bíblia, que eles foram lá, procuraram, estava tudo abandonado lá. O acampamento estava no lugar, mas os sírios não estavam. Eles comeram até não aguentar mais, mas disseram assim, poxa, a gente está aqui comendo à vontade, e o pessoal está tudo com fome lá, vamos lá avisar para eles que tem comida aqui, que os sírios não estão aqui. Eles voltaram, entraram na cidade e disseram, olha gente, eles não estão lá não, eles sumiram, os sírios, mas a comida está lá à vontade, tem muita comida lá.
o pessoal com fome, saiu aquela multidão indo para o acampamento dos sírios. Mas era muita gente correndo, com medo até, porque eles achavam que os sírios podiam voltar. E foi aquela multidão maluca lá buscar comida, e o pessoal deve ter levado vasilha. Todo mundo pegou comida à vontade, que eles tinham muita comida guardada lá no arraial. Depois que pegaram muita comida, veio aquela multidão às pressas, com medo de repente deles voltarem, aquela multidão correndo para entrar na cidade de Samaria, que estava com o portão aberto, porque abriram para eles irem lá. E quando aquela multidão vinha voltando para entrar na cidade, adivinha quem estava parado na porta da cidade, bem perto do portão? O capitão. Aí o que aconteceu? O pessoal estava era uma multidão tão grande, que passaram por cima do capitão. O capitão foi pisoteado e morreu, pisoteado pela multidão. Se cumprindo aquilo que falou o profeta: você vai ver a comida entrar, mas você não vai comer dela. Ele perdeu a bênção por causa de uma palavra não vigiada. Às vezes uma palavra mal colocada pode fazer você perder a sua bênção. Então, nós terminamos essa pregação dizendo: aceite o conselho do rei Davi. Ele disse o seguinte, vamos ler para a gente terminar, do verso 39. Ele falou por causa dessas coisas. Ele sabia que as coisas ruins que a gente deixa sair da nossa boca nos atrapalham, faz a gente perder as bênçãos da gente. Pena que eu não tenho tempo de enumerar um monte de coisas que são ruins, que a gente não pode falar, não dá mais tempo. Mas é tudo aquilo que o Espírito Santo mostra para você. Não fala isso, isso não é bom. Porque são coisas que atraem o mal muitas vezes. E por conta disso, ele disse essas palavras. Disse comigo mesmo: guardarei a minha trajetória, a minha caminhada com Deus. Eu vou guardar isso aí. Ficar atento para não pecar com o quê? Com a língua. Eu vou colocar uma mordaça na minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio, provando que ele não era bobo. Ele percebeu que muitas das bênçãos que de repente ele não alcançou, porque ele de alguma forma atrapalhou essa bênção chegar na vida dele pelas coisas erradas, pelas coisas indevidas que ele deve ter se permitido falar. Amém? Então você que fala muito, que está aqui nesta manhã, você que não tem controle, você que quando está com raiva, para falar não fala quase, mas quando fica com raiva, vira um siri na lata, de tão brabo que é, que fica descontrolado e nervosinho. Cuidado. Ande com banana no bolso, quando sentir vontade de falar, come banana. Que aí você não vai conseguir falar e comer banana ao mesmo tempo. Faz melhor, enche a boca de farinha puba, daquela baguda, daquela que quebra a obturação, que aí você não fala. E quanto menos você falar, menos você vai errar. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que nós devemos estarmos prontos para ouvir e demorado e tardio para falar. Porque quando você realmente demora para falar, menos você se complica. A gente para e vê, pensa que eu não posso enumerar, né? Tantas coisas que as pessoas se perdem pelas coisas que falam. Falo besteira quando tenta voltar atrás, e a Bíblia diz que não adianta. Tem duas coisas que não dá para voltar atrás: é a palavra falada e a flecha lançada. Quando você lança a flecha, não dá para correr atrás dela para não deixar ela ir mais. Quando você fala, você já falou. Quando você tenta consertar, já passou, já criou-se o problema pelo que você falou. Então essa é uma palavra de sabedoria, um ensinamento dado pela palavra de Deus, que só melhora a vida da gente com as outras pessoas e só melhora o nosso relacionamento com Deus. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.